Muito bem, boa tarde. Vou insistir no fio de ouro das nossas reflexões, que é a união com Deus. Esse é o grande tema. Para este primeiro ano, e talvez para os próximos, e eu creio que vai continuar sendo por conta da importância do tema e do fato de que tantos outros assuntos são relacionados a união com Deus. Lembrando que, de longe, é sim a coisa mais importante, e poderíamos resumir a religião católica na busca desta união. Na busca da união, na conservação desta união, no aperfeiçoamento desta união. Falávamos, nas vezes passadas, sobre a base desta união, que é a comunhão com Deus. Lembrando que união significa conexão. Lembram-se? Conexão física, metafisicamente falando, conexão real a ponto de participar da natureza divina, da vida divina, da natureza. Até aí nós fomos, não é? E falamos então desta base de comunhão, de união, que é a comunhão, pelo menos no âmbito da inteligência, da vontade, naquilo que diz respeito à fé e no que diz respeito à caridade. Lembrando que, quanto à fé, a nossa inteligência, para que viva a comunhão com Deus, deve dar total adesão, não é? A verdade toda inteira, a revelação toda inteira. E no âmbito da vontade, quanto à caridade, nós devemos conformar totalmente nossa vontade, com a ajuda de Deus, à vontade divina. Simples assim. Não é? Me lembro de ter insistido bastante sobre o primeiro ponto, aquele que diz respeito à fé, na vez passada. Lembrando a importância capital de dar, sim, com a ajuda de Deus, total, incondicional e irrevogável adesão a todo o conteúdo do depósito da fé, todas e cada uma das verdades reveladas por Deus e propostas a crer pela Igreja. Lembrando também o mal gravíssimo que é o pecado e delito da heresia, né? O fato de negar nem que seja um só dogma, um só. Basta que a pessoa negue um só dogma de maneira deliberada, consciente e deliberada, para que cometa o terrível pecado de heresia. Né? E se ela tem consciência da pena canônica, no caso, pela disciplina atual da Igreja, de excomunhão late sententia, é também delito, ao qual está associada então esta pena. Não é? Vejam, me lembro de ter falado sobre a gravidade da coisa por conta da decisão da Igreja de associar a este pecado gravíssimo a pena máxima, né? A excomunhão automática. Quando a Igreja faz isso, é sinal de que ela quer também, de maneira pedagógica, materna, dizer: veja, não estamos perante um pecado grave qualquer, é um pecado gravíssimo, que coloca assim em risco a salvação eterna. Portanto, aquele mal tão conhecido e tão presente na sociedade hoje, que é o relativismo doutrinal, ele é um dos maiores cânceres da nossa sociedade. E, de fato, quando nós percebemos a fraqueza no âmbito da fé, a falta de convicção da parte de tantos e tantos que se dizem católicos, né, com relação a todas e cada uma das verdades, sim, creio, mas, por exemplo, esta verdade aqui, nem tanto. Ou então, esta não. E a pessoa nem se dá conta que, fazendo isso, deliberadamente, ela deixa de ser católica. Para que uma pessoa seja católica, efetivamente, ela deve dar adesão total a todos os dogmas. Um só dogma que fique fora dessa história já faz com que a pessoa não seja mais católica. E esta pena extrema de excomunhão automática diz isso. Uma pessoa que abraçou a heresia não é mais católica. Isso é grave. Só que em tempos de relativismo, muitos dirão: mas ela então abraça outra profissão religiosa igualmente válida? Não, não tem outra profissão religiosa que seja igualmente válida à fé católica. Não é?
É claro que falando sobre essa questão da fé e da adesão pela inteligência, a revelação a tudo inteiro, é muito importante falar no âmbito prático disso, não é? Porque há muita confusão e há muita, como vou dizer, muito respeito humano nesse campo. Muita confusão também. Há pessoas que, frequentando as igrejas católicas, elas dizem tanto faz. Já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo assim, eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho, não sei, que, graças a Deus, abandonou uma vida de drogas ou sei lá mais o que, encontrou a Deus e hoje, enfim, se converteu a Deus e está ali naquela igreja evangélica. Eu digo, puxa, que bom que ela abandonou as drogas. E que bom que abandonou também toda uma série de coisas terríveis, que eu não preciso nem enumerar aqui. Mas, e que bom que ela começou a conhecer a Deus. Que bom que ela começou a conhecer as Escrituras. E que bom que ela começou a abraçar uma vida de oração que pretende ser séria. Mas ela, talvez sem perceber, está abraçando todo um outro rol de problemas. Porque abraçando, por exemplo, uma confissão que se opõe à fé católica, ela abraça quase que automaticamente mais de uma afirmação herética. Então veja que uma pessoa que abandona certos pecados e abraça uma confissão não católica, ela abandona certos pecados, mas talvez sem perceber, apesar de descobrir algumas coisas muito boas em termos espirituais, acaba abraçando pecados com os quais ela nem sonha. É simples, é o caso clássico de uma pessoa que, abraçando uma confissão não católica, nega a Eucaristia. Uma pessoa que nega a presença real, verdadeira e substancial do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor na Santíssima Eucaristia, nega uma verdade de fé perene, nega um dogma, e não qualquer um. Uma pessoa que nega, por exemplo, essa verdade, com certeza não é mais católica. Mas qual o problema? O problema é que uma pessoa que nega um só dogma, nega ao mesmo tempo o depósito inteiro. O depósito da fé ou é acolhido na sua totalidade, na sua integralidade, ou ele não é acolhido. Essa é a questão. Então não adianta você, por exemplo, aceitar Jesus como Salvador, aceita que Ele é Deus e tem a Trindade e tem isso, e você reza e tal, e confia nas promessas. Ok, muito bom. Mas se no meio de tantas coisas boas, você nega uma só verdade certamente revelada, você não acolhe o depósito da fé e rejeita, consequentemente, o acolhimento da virtude teologal da fé. A virtude teologal da fé, de que fala Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, quando ele fala da caridade, naquele belo hino de exaltação da caridade, essas três, fé, esperança e caridade, está falando desta fé teologal, virtude sobrenatural, que eu insisto tanto em apresentar. Uma pessoa que nega uma só, de maneira consciente e deliberada, uma só verdade de fé, ela nega a virtude teologal da fé. É claro que há muitas pessoas que estão em estado de ignorância invencível. Ou seja, muitas pessoas em verdadeira boa fé não têm consciência de que estão recusando algo que não podem recusar. Muitas pessoas estão de boa fé em estado de ignorância invencível. Por que invencível? Porque essa ignorância não pode ser superada uma vez que a pessoa nem desconfia que há algo a ser conhecido que ela não conhece. Ela está verdadeiramente de boa fé, persuadida de que aquilo e só aquilo e pronto. Uma coisa, caros fiéis, é a gente considerar objetivamente, não é? As verdades eternas e os artigos da fé e os dogmas. Outra coisa é a gente considerar subjetivamente a consciência que a pessoa tem daquilo e o seu grau de adesão consciente e deliberado. É nesse ponto que entra, por exemplo, aquela exortação de Nosso Senhor com relação ao julgamento, não julgueis. Uma coisa é a constatação externa de um fato verificável, outra coisa é o julgamento de rins e corações, de afirmar, muitas vezes, o que não podemos afirmar com relação a disposições subjetivas.
que não mudam em nada o teor da verdade, mas que fala sobre um determinado tipo de relação daquela pessoa com a verdade. Eu quero dizer simplesmente, caros fiéis, que o momento de julgar em profundidade a disposição da pessoa, nós corremos um grave risco de sermos injustos. Deixemos isso para Deus. A menos que uma pessoa chegue e diga, sim, eu sei que a Igreja Católica ensina isso e mesmo assim, bom, então você de maneira consciente e deliberada, como pode acontecer até, por exemplo, e Deus permita que não aconteça com certos sacerdotes. Imagina, por exemplo, um sacerdote que tenha tido um conhecimento, uma formação suficiente no seu seminário, em termos doutrinais, em termos canônicos, em termos morais, e de repente, no momento de delírio, ele profere uma heresia, ele abraça uma heresia, conhecendo tudo aquilo que nós deveríamos conhecer no seminário. É claro que nesse caso não podemos falar para ele de ignorância invencível. É um caso drástico e devemos orar muito por todos nós e de modo particular, por exemplo, por sacerdotes que vivem esse tipo de drama. Eu me permito falar isso com tranquilidade porque, fazendo parte dessa categoria, estou falando de nós. Não é? E pedindo a Deus que nos preserve desse tipo de delito, a todos nós. Não é? De decadência na fé. Lembrando, caros fiéis, que a fé é um dom e que, como dom, deve ser recebido e muito bem guardado, sabendo que podemos perdê-lo. São Paulo, ele diz, nós podemos perder esse dom. A fé é como um broto que germina, que cresce e muito frágil. Temos que cuidar muito bem dele. É como uma planta que precisa de medida exata, de sol, de água, que precisa de cuidados especiais. E na falta desses cuidados, essa planta definha e morre. Segundo a explicação de Paulo, a fé é exatamente a mesma coisa. Este dom ele é muito precioso e muito frágil. E nós temos a obrigação grave de cuidar dele. Não é? Por exemplo, como fazemos para que isso aconteça? Não é? Em primeiro lugar, levando vida séria de oração, sendo que a fé, como dom, é um dom sobrenatural, é através de outras realidades sobrenaturais que eu cuido desse dom. Não é? Então, uma pessoa que não tem vida de oração séria, ela corre o risco grave de ver a sua fé diminuir, definhar e morrer. Uma pessoa que abandona a sua vida de oração, ela corre o risco grave de perder a fé, de naufragar na fé, como acontece tanto por aí. Por isso que eu digo muito às pessoas, olha, nos momentos de tribulação e de dificuldade, nunca caiam no erro grave de abandonar a oração dizendo, para que serve? Ou então estou desanimado, não tenho cabeça, nem força, nem energia para fazer isso. Não importa, tem que ter. Por mais que a gente não tenha a mesma disposição dos momentos de tranquilidade, a oração nunca deve ser abandonada, com risco de perdermos outras coisas muito importantes, muito sérias, como, por exemplo, o dom da fé. Então, uma vida de oração, mas também o fato de cuidarmos da nossa instrução religiosa. Não é a primeira vez que eu falo disso, não é? Uma pessoa que tem uma formação religiosa deficiente, cheia de lacunas, cheia de imprecisões e erros, é claro que apresenta a esse broto da fé um terreno hostil. Não é? Então, oração, conhecimento doutrinal, instrução religiosa necessária para que a gente cuide desse dom. Em terceiro lugar, muito cuidado com aquilo que ofende, aquilo que ameaça, aquilo que agride esse broto, excesso de água, excesso de sol, ou até mesmo certos fatores animais que venham, enfim, claro que são imagens tiradas da natureza que falam, por exemplo, de certas coisas que são hostis à fé, certas ideias, ideologias, não é? Tantas coisas. É claro que a igreja sempre, como mãe, ela disse, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Uma pessoa, por exemplo, que não tem um conhecimento suficiente da fé, que não tem um suficiente conhecimento doutrinal, um conhecimento teológico frágil, e que se depara com certas ideias tortuosas, brilhantemente apresentadas, de maneira sedutora. Claro que ela vai ter muita dificuldade em conservar este broto, que é o dom da fé. Então, de novo, uma vida séria de oração, uma instrução religiosa digna desse nome, e ao mesmo tempo cuidado com certas
ideias, ideologias, certos ideários que são falaciosos, errôneos, e o critério para a gente avaliar isso é a verdade eterna. Não é? Então, veja, se uma pessoa não observa esses 3 elementos, é claro que a fé corre um grande risco de definhar e morrer. Bom, isso com relação, então, à fé, nós falávamos disso e, claro, acabei de ir um pouquinho além. Então, vamos lá. Para que haja união com Deus, deve haver comunhão no âmbito da inteligência, que é essa faculdade espiritual, a primeira, tão importante, mas deve haver também comunhão no plano da vontade, com relação à caridade, conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. Pronto, eis aí a base da nossa união com Deus. Só que não adianta nada, pessoal, não adianta nada termos comunhão com relação à inteligência, à vontade, não bastam a fé e essa busca de conformidade com a vontade de Deus se faltar o elemento absolutamente necessário para que haja efetivamente união com Deus, que é a graça. Não basta a pessoa ter a fé somente. A fé, sem as obras próprias da fé, a fé que não leve ao acolhimento dessa graça, a fé por ela mesma, ela não nos salva. A fé sem obras é morta. Não é isso? Ora, não basta também simplesmente cumprir os mandamentos sem a graça. É claro que é muito importante cumprir os mandamentos, e sobretudo para conservar a graça, mas cumprir os mandamentos sem a graça significa viver aquela observância que os bons judeus viviam. Mas sem a graça, isso não me serve de nada. De novo, a fé sem a graça não me salva sozinha. O cumprimento dos mandamentos sem a graça, o cumprimento sozinho, também não me salva. Então, por mais que essa conformidade, quanto à inteligência, quanto à vontade, no que diz respeito à fé e à caridade, seja necessária, a conformidade, a graça é o elemento fundamental, sem o qual não existe união. E é este elemento que é apoiado sobre esta base de comunhão e de conformidade. A conformidade, a comunhão é somente a base, o terreno propício, o apoio necessário para a graça. A graça é absolutamente necessária. A graça santificante, bem entendido, a mais importante. Aquela que nos deifica, que nos eleva, aquela que não muda a nossa substância, não faz de nós, não muda a substância da nossa natureza, continuamos seres humanos, mas altera, sim, qualitativamente a nossa, não substancialmente, mas qualitativamente a nossa natureza, elevando-a, fazendo-a participar da natureza divina, não é? E transformando-a de tal modo que nós nos tornamos mesmo semelhantes a Deus, segundo a sua própria deidade, a sua própria razão de deidade. Não é? Nós nos tornamos, então, semelhantes a Deus, como o fogo torna a barra de ferro que está ali semelhante a Ele. Não é? Lembram dessa imagem? Então, o ferro, no contato com o fogo, um fogo, enfim, que o esquenta constantemente, ele vai assumir a temperatura do fogo com o tempo e também a cor, ele vai se tornar vermelho. Não é? Quando nós trabalhamos o ferro, é isso que acontece. Não é? Para forjar o ferro, é necessário que ele seja aquecido de tal maneira, a uma temperatura tão elevada, que ele se torne quase como fogo, em termos de temperatura e cor. Não é? Calor e cor. Ora, essa imagem que São Tomás de Aquino utiliza para falar justamente da transformação da nossa alma, para que ela participe da natureza divina, transformação garantida pela presença da graça nela. Bom, é claro que nós teremos outras ocasiões para falar sobre a graça, mas eu queria só lembrar que, por conta disso, a graça se torna, de fato, o bem mais precioso. Sendo que ela é absolutamente necessária para a nossa união com Deus, e a união com Deus é a base da nossa salvação e santificação, e sem ela não há nenhuma coisa nem outra. É claro que esta graça é a dádiva mais preciosa e a mais importante. Vale a pena tudo perder para conservá-la e permitir que ela cresça. É claro que é um refrão que volta sempre, mas é tão mais necessário repeti-lo quanto mais, por exemplo, nossos contemporâneos tratam a graça como se fosse quase nada. Quantas vezes, por exemplo, nós encontramos em várias circunstâncias testemunhos que dizem assim, eu
eu fiz isso, eu sei que eu perco a graça, mas no final das contas eu escolhi mesmo isso aqui. Quer dizer que você escolheu, por exemplo, essa situação de pecado, este prazer efêmero, você preferiu, por exemplo, esta relação irregular, em detrimento da graça, porque afinal de contas te pareceu mais importante, mais valorosa essa situação do que a própria graça. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Sinal de que, realmente, essa graça ainda não é compreendida e não é valorizada como deveria. Porque senão, nós diríamos como São Paulo, nós não lutamos até o sangue contra o pecado. O pecado, por exemplo, na sua expressão extrema, que nos faz perder a graça. Quando Paulo diz, nós ainda não lutamos até o sangue, quer dizer, esta luta contra o pecado não é uma coisa sem importância, uma coisa secundária, tendo em vista o valor dessa graça. Sim, vale a pena tudo perder para nunca se apartar dela. Bom, o que eu gostaria de apresentar aqui nessa segunda parte com relação a isso tudo deixando outros elementos sobre a graça para frente, é o aspecto sobrenatural de tudo isso. Da mesma maneira que a nossa fé, que a religião católica, ela tem no centro a Deus, é claro, e o amor a Deus sobre todas as coisas, e o cumprimento da vontade de Deus, e a conformidade pela inteligência com a revelação, e apoiada sobre tudo isso, a união com Deus na graça. É importante lembrar que tudo isso fala de sobrenaturalidade e que a nossa religião, da mesma maneira que é baseada sobre a união com Deus, ela é essencialmente sobrenatural. Sim, sabemos isso. Talvez acho que nós aqui, mas há ainda pessoas que, mesmo afirmando-se católicas, parecem não ter o claro conhecimento disso ou a convicção de que, de fato, a nossa religião ela é essencialmente sobrenatural. Ela é apoiada sobre elementos sobrenaturais e tem uma meta que é absolutamente sobrenatural. Ninguém pode, por exemplo, atingir a meta suprema sem este dom, que é a graça e que é sobrenatural. Sem a fé, virtude teologal, que é sobrenatural. Mas por que dizer essas coisas? Porque nós vivemos, caros fiéis, tempos difíceis. Eu não vou retomar tudo aquilo que eu disse em termos mais técnicos e teológicos. Vivemos tempos difíceis, não só de relativismo ou do subjetivismo, mas de profundo materialismo que se expressa de tantas maneiras. Nós conhecemos, por exemplo, na Igreja do Brasil e na Igreja da América Latina, e acho que mais especialmente no Brasil, nas últimas décadas, algumas tendências de esvaziar a religião da sua característica fundamental, que é a sobrenaturalidade, fazendo dela, por exemplo, algo como tantas outras iniciativas puramente terrenas. Por exemplo, vou descer assim a coisas bem concretas. Quando eu ouço hoje em dia, até mesmo, de repente, um padre que vive um momento difícil dizer que não, essa história de milagres não tem a mínima importância, que na verdade isso não existe. Por quê? Porque na verdade o milagre, que é algo real, que é algo que aconteceu, que acontece como Deus quer e quando quer, não é? O sinal mais eloquente do caráter sobrenatural desta aventura maravilhosa de união com Deus, que é o coração da religião verdadeira. Lembrando que religião significa o processo que liga de novo, que restabelece a união. Ora, quando, por exemplo, nós encontramos pessoas que negam os milagres ou que simplesmente dizem isso não tem a menor importância, é claro, vamos ser bem justos. O que nós temos a fazer é aderir à revelação pública, nós temos que acolher a Deus pela fé, a sua vontade através da caridade, tudo bem. Os milagres, eles são elementos que nos auxiliam, mas que têm sim a sua importância. Quanto mais uma pessoa nega o valor, nega mesmo a existência, a realidade dos milagres, tanto mais essa expressão me preocupa e eu percebo ali, se não uma influência total, uma grande influência de uma certa mentalidade materialista. É como, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, sabe aquilo que está escrito ali na Bíblia com relação, por exemplo, à multiplicação dos pães? Que ele multiplicou os pães e saciou uma multidão? Não, na verdade não aconteceu nenhum fato sobrenatural, nenhum milagre. O que nós podemos chamar é de milagre, entre aspas, da partilha.
É uma maneira que encontraram aqui, acho que não só na América Latina, mas na Europa também, de esvaziar a religião do seu aspecto sobrenatural. Não é? Como assim? O que seria isso? Seria o fato de que lá, na hora em que Jesus, então, disse uma palavra, todo mundo, então, colocando o dedo na sua consciência, sentindo-se tocado, puxou o lanche do bolso e começou a partilhar. E então, todo mundo tinha... Não, 3 dias, ninguém tinha nada para comer. Ou seja, uma ginástica para tentar afirmar aquilo que não pode ser afirmado. Tudo isso, caros fiéis, como uma espécie de expressão bem localizada de um problema que é muito amplo hoje em dia, que é a negação da religião, a negação da fé, através da negação do seu caráter de sobrenaturalidade. Fazendo isso, nós negamos facilmente a importância, o valor e a realidade da graça. Nós negamos a importância absoluta dos sacramentos. Nós negamos o caráter divino da revelação de Deus. E acabamos afirmando, por exemplo, como certas tendências modernistas, de que a revelação, na verdade, é uma elaboração do coletivo humano. Na verdade, a revelação é a expressão de uma experiência humana que tira do seu interior, etc. Não. A revelação, ela nos é dada. A revelação, ela é divina e positiva. Ela vem de Deus, é inspiração de Deus. É algo que Deus diz com idioma humano. Falando, por exemplo, das Escrituras, é palavra de Deus revelada e ele diz isso através da linguagem humana, não é? Inspirando os autores sagrados, que de maneira livre e inspirada escreveram, por exemplo, transmitindo também essas mesmas verdades aos apóstolos que as transmitiram de maneira oral. Nós conhecemos isso, não é verdade? Não, a revelação é algo sobrenatural. A palavra de Deus é algo que vem de Deus de fato, não é elaboração humana, não é invenção humana. Portanto, não é passível de mudança, de alteração, segundo o arbítrio, o gosto, a moda do tempo. Que é o que tem acontecido. Né? De repente vem aí uma pessoa pouco esclarecida e diz assim: a Bíblia está desatualizada, vamos atualizar a Bíblia? Houve uma pessoa célebre que teria dito isso de uma maneira risível. A Bíblia precisa ser reescrita porque ela está desatualizada. Ou seja, na concepção daquela pessoa, a Bíblia é uma elaboração puramente humana, portanto passível de alteração segundo o arbítrio humano. Não. É revelação divina positiva que guarda a sua definitividade. Então vejam que o fato, por exemplo, caros fiéis, de negar o caráter sobrenatural da religião, negando, por exemplo, a realidade simples, singela dos milagres todos, é uma tentativa de atacar a religião por esse meio. Dizendo que, no final das contas, tudo que é sobrenatural não tem a mínima importância e que aquilo que tem que ficar da religião são simplesmente os esforços humanos de solidariedade, justiça e paz, aquilo que nós construímos, nós seres humanos, nós e nós. Tendo talvez um Deus que de longe olha tudo com complacência. Isso é um problema muito grave, caros fiéis. Eu queria só lembrar uma coisinha, só para a gente encerrar, para ficar um pouco mais leve. Algumas pessoas dizem assim, mesmo assim, Monsenhor Maurício, o Padre Maurício, não, eu continuo acreditando que não houve o milagre da multiplicação dos pães. Pessoas que deveriam afirmá-lo, o milagre, infelizmente. E que ali aconteceu, de fato, aquela coisa maravilhosa de uma partilha que, enfim, gera maravilhas no convívio humano. Blá, blá, blá. Aí eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um princípio comigo que é este. Se os amigos de Jesus fazem, então ele pode fazer também. É claro que o inverso também, né? Aquilo que eu faço, vocês vão fazer e vão fazer mais, disse Jesus. Mas também por conta da ordem das coisas, sendo ele o mestre, do qual tudo provém, inclusive o poder de operar milagres em seu nome. Não é? Se os seus amigos fazem algo, então ele faz também. E tem um fato na vida de Dom Bosco que eu acho bem curioso, eu queria apresentar para vocês. Curioso, maravilhoso, na verdade. Só para lembrar que esse fato ele é devidamente apresentado por uma das biografias mais autorizadas, as mais conhecidas, né, de Dom Bosco, ali na Itália, bem traduzido em francês. E geralmente fatos assim são tirados da Positio, que é o documento oficial que é apresentado à Santa Sé, de Castério, para a causa dos santos, para proceder à beatificação e canonização do santo. E quando, por exemplo, se trata de um fato miraculoso, nós temos ali um testemunho sob juramento, solene. Simples assim.
Bem? E nós temos um fato que é bem singelo e que é o seguinte. Um dia Dom Bosco estava ali no seu oratório e era o horário do lanche, da merenda, do recreio. E havia pelo menos ali uns 200 jovens em torno disso e o rapaz, o clérigo responsável dos pães, disse, Dom Bosco, acho que vocês vão entender o resto da história, não tem mais pães, não há mais pães. Dom Bosco, ele disse simplesmente, vá à padaria e compre mais. Ele falou, Dom Bosco, o problema é que a gente já está devendo lá. Ele falou que enquanto a gente não pagar, ele não manda mais. Coisas bem reais, olha só, na vida de Dom Bosco, que a gente conhece. Dom Bosco falou, fazer o quê? Vamos então proceder à distribuição. Quantos pães há? Uma dezena. Então pode começar. Ele falou, não, eu vou. E o fato interessante é que tinha um menino que exatamente nesse dia estava pronto para ir embora. Porque ele escreveu para a mãe dele, dizendo assim na carta, mãe, vem me buscar, pelo amor de Deus, eu não aguento, isso aqui é muito certinho, muito cheio de coisa certa, de Deus, de santo, eu não aguento mais, é muito chato. Me tira daqui. A mãe, coitadinha, foi lá, né? E anunciaram, mais ou menos nesse mesmo momento aí, olha, sua mãe já está ali esperando. Então ele falou assim, tudo bem, já vou. E esse menino, então, que estava ali numa posição estratégica, viu o diálogo de Dom Bosco com aquele clérigo. Ele falou assim, já vou, eu só quero ver essa história, só quero ver a cara de Dom Bosco a hora que ele não conseguir fazer o que tem que fazer. Sabe, o menino com o espírito mesmo mal. E ele falou, fala para minha mãe que eu já vou. Então ele ficou lá esperando, e Dom Bosco, então, tranquilamente, ninguém estava sabendo de nada, só o clérigo. Ele deu lá, então, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 30, 40, e foi. E o menino? No que chegou em 200, sei lá, 180, Dom Bosco, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, colocou ali a cestinha de pães, onde estava, e continuou, foi brincar com os meninos, como se nada tivesse acontecendo. Falou para o clérigo. O menino foi lá para olhar a cestinha e viu que tinha os mesmos 10 pães do início. Ele foi lá no portão e falou assim, mãe, pode ir embora, eu vou ficar aqui. Está ficando interessante isso aqui, eu vou ficar aqui. Esse é o lado mais jocoso da história. Esse fato, ele é devidamente narrado e sob juramento. É um dos milagres operados por Dom Bosco. E não é o único de multiplicação de pão na história da igreja, feito por santo. Se os amigos de Jesus fazem, você acha que Jesus não vai fazer? É uma outra maneira de encarar a razoabilidade do relato bíblico e nem precisaria disso. Basta você ter fé no caráter inspirado das Escrituras, na inerrância bíblica, para saber que sim, o que está dito ali está dito. Entendeu? Mas como a gente tem dificuldade, é meio cabeça dura, etc., justamente Deus nos envia esses sinais prodigiosos, miraculosos, para elevar a nossa fé, para cuidar dessa plantinha, sabendo que nós somos muito frágeis nesse campo. Ora, nós aqui conhecemos muitos fatos semelhantes na vida dos santos, e vocês acham que eles são permitidos por Deus e produzidos por Deus por intermédio dessas pessoas, por nada? Vocês acham que Deus, ele simplesmente faz isso porque não tem, desculpa, algo mais para fazer? Não. Se ele realiza obras assim, se ele permite que haja ainda esse tipo de obra na história da igreja, é para lembrar que, enfim, ele está conosco até o fim dos tempos e que, sim, a pura e simples contemplação de fatos sobrenaturais nos remete à essência sobrenatural da religião. É por isso que tem tanta gente que, não gostando da religião e que, querendo esvaziá-la do seu sentido próprio, odeia os milagres e faz de tudo para tentar explicar o que não dá para explicar. Do jeito que eles queriam, pelo menos. Não é? É o caso, por exemplo, eu não vou me estender sobre isso, daquele milagre maravilhoso de Lanciano, não é? Em que a hóstia não só se transforma, como a cada missa, de maneira invisível, mas real, não é? Na substância do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, mas também as espécies se tornam visivelmente em carne visível e palpável e mensurável, e também sangue. Espécies miraculosamente apresentadas assim até hoje, e que foram analisadas cientificamente nos anos 70
do século passado, em 77, e que foram já analisadas no século XIX. Mas é claro que as análises, os experimentos científicos da década de 70 do século passado são muito mais interessantes por conta da tecnologia mais avançada que permitiu verificar o caráter maravilhoso daquela presença miraculosa durante 13 séculos. Carne humana, que permanece preservada como viva. Assim disseram os cientistas, que não eram necessariamente os maiores crentes que havia. Eles disseram, nós analisamos essa matéria e descobrimos que se trata de carne humana, o sangue é AB, nós temos ali todas as funções celulares normais e analisamos como se aquele tecido humano tivesse sido analisado ainda numa pessoa viva. Isso 13 séculos depois. O que eu acho interessante nesse fato é que, além do caráter miraculoso e sobrenatural, nós temos a ciência, que muitas vezes as pessoas querem opor à fé e ao dado da fé, como algo que vem justamente nos ajudar a ver com maior profundidade a maravilha desta realidade. A própria ciência diz, opa, tem algo aqui de especial e que transcende justamente as leis que regem o universo físico. Não é? No final, caros fiéis, do documento, no final dos experimentos, ou pelo menos na primeira parte dos experimentos, ao invés de um relatório completo, um telegrama foi enviado aos frades responsáveis por essas relíquias sagradas e eles simplesmente escreveram assim no telegrama: Et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne. Cientistas que não estavam lá para professar nenhuma fé e que simplesmente, analisando o que analisaram e fazendo referência àquilo a que fazia referência justamente esse elemento sagrado, disseram, sim, o verbo se fez carne. Tudo isso, caros fiéis, para nos ajudar na vivência da fé. Né? Há coisas que tendem a ameaçá-la. E uma delas, justamente, é essa tendência, junto com outras, materialista, de esvaziar a religião do seu conteúdo próprio, pretendendo fazer dela simplesmente uma iniciativa humana, terrena, sem nada de especial, nada de sobrenatural. Portanto, graça, não, isso não é necessário. Palavra de Deus revelada, não, basta as nossas ideias mirabolantes, que nós mudamos com as modas. Não é? Que Deus nos dê a graça de conservar a nossa fé, de possuí-la e de conservá-la. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.